bem-vindos a mais um podcast de Volta ao Básico. Eu sou Silvana Fioravante e esse podcast roda em parceria com a Horizonte Studios. Hoje eu estou entrevistando o meu amigo Fabrício Albrecht. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Sil. Prazer estar aqui. E finalmente deu certo, né? Finalmente deu certo. Tava difícil cruzar as agendas. Mas a gente consegue tudo, é só querer, persistir. Só querer e persistir, não é? Muito bem, Fabrício é amigo, parceiro, enfim, de longa data. Me conta aí pra turma quem você é. Ai, que medo. Então, em 2015, eu quis ser o cara do Disque em Joinville. Uhul. Esses dias eu fui numa empresa e falei, Disque? Hã? Disque? Eles não sabiam, mas eu falei, não, mas tem que saber. Aí eu já vendi teu trabalho lá. E então, eu sou o Fabrício, tenho 45 anos hoje, dia 13. Hoje é 13 ou 14? Hoje é 14 de maio, mas vocês vão ver isso depois. Desculpa aí, vocês vão ver depois. 14 de maio de 2025, 45 anos, né? Sou casado com a Carol, tenho o Arthur, a Luísa e a Manu de filhos, tenho a Margot e a Laila de pets. Pai de pets. Sou pai de pets. E sou filho da Dona Lídia, filho do seu Osvaldo. E tô há 13 anos nessa jornada de empreendedor no ramo de consultoria e treinamento. Por isso que eu digo que somos parceiros, isso. né? Inclusive trabalhando também com liderança, assim como eu. Isso. Né? Mas o Fabrício tem uma especialização em assessments, né? Queria que você falasse um pouquinho o que é o assessment, o que é o DISC. Então, lá, como eu estava dizendo lá em 2015, eu quis ser o cara do DISC, pelo menos em Joinville, né? Que as pessoas me conhecessem por isso. Referência, como né? referência. E aí eu fui atrás de estudar, me qualificar, desenvolver conhecimento e prática em cima disso. E desde então virou um assunto pelo qual me apaixonei. Né? E é muito legal mesmo. Eu já fiz inclusive, já fui aluna do Fabrício. Olha aí. Né? Sou uma analista comportamental. Certificada pela Zio Soluções, isso mesmo. E tudo que nós fazemos hoje na Zio, que é a empresa do Fabrício e da Carol, Zio Soluções, né? Só para deixar claro para quem está nos ouvindo. Isso. E tudo que a gente faz hoje na Zio gira em torno de comportamento humano. E assim, óbvio, eu sou apaixonado pelo DISC, mas eu também não sou míope para outras metodologias. Sim. Mas assim, tudo para nós gira em torno do comportamento humano. Perfeito. Né? E aí você me pergunta o que é um assessment. Né? O assessment ele é uma iniciativa, né, que a empresa empreende, ou que o próprio profissional, pessoa física, empreende, para fazer um mergulho, um drill down, né, em cima, dentro das suas qualificações, dos seus pontos fortes, das suas fortalezas, das suas fraquezas e tal. Um grande trabalho de autoconhecimento, que geralmente são as empresas que contratam para fazer mapeamento de competências, hard skills e soft skills. Aliás, de soft não tem nada. Não, né? human skills. Eu não uso mais soft, eu uso human skills, porque não tem nada de soft. Eu ainda uso soft skills, porque tem muita gente que fala e é o que ainda vende. Né? Mas de soft não tem nada. De soft não tem nada. Os hard skills continuam sendo hard, mas os soft skills... E então, é essa grande iniciativa que a empresa faz. Ele entra em processos de contratação, né, processos seletivos. Isso, é perguntar onde que a gente aplica, né? Isso. Assim. Ele entra em processos seletivos, entra em processos de movimentação interna, movimentação lateral, movimentação quando uma pessoa vai pegar um outro, vai ser promovida para um cargo, ou vai mudar de posição. Exatamente. E nós, né, como eu disse que tudo que a gente faz na Zio leva em consideração, começa pelo comportamento humano, nós utilizamos em todos os nossos programas de treinamento e desenvolvimento. Né? Eu tenho usado também nos processos de coaching, né? Até você sabe que eu falo com você, né? E o processo de coaching fica diferente quando a gente começa com o DISC, porque o coach já começa se olhando, né? Quer dizer, o processo de autoconhecimento evolui muito. Eu acho fantástico. Eu sou assim, uma fã do DISC. Mas você sabe que eu sempre digo para as pessoas, nada do que ela vai encontrar num resumo, né, num relatório de assessment, né, nada que ela vai encontrar num relatório de DISC é segredo para ela. Será, Fabrício? Sim, olha só. Eu digo porque as pessoas não estão se olhando, hein? Exato. Digo esse é um por ponto. isso, só por isso. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito de uma frase do Taleb,
né, que tem lá na lógica do cisne negro, ele diz que os seres humanos, né, nós adoramos uma narrativa. Sim. E a narrativa, ela simplifica a necessidade de formar o raciocínio e tal, né? E esse trabalho de assessment, ele é um mergulho, né, dentro da pessoa, e ali tem questões que às vezes a pessoa ela escolhe não olhar, ela Sim. escolhe não dar atenção, mas de fato não é uma surpresa. Não deveria ser, vamos dizer assim, não deveria né? ser, isso, melhor assim. Eu acho que não deveria ser. Assim como vários processos que a gente faz de autoconhecimento, a gente deveria se conhecer. Só que eu pelo menos, tenho visto que as pessoas cada vez param menos. E o não parar faz com que a gente fique num piloto automático quando você... Uau, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo comigo? Quem sou eu? As crises existenciais, né? Mas, Fabrício, quão confiável é o DISC? Então, assim, é uma análise de comportamento, certo? E por conta disso não tem certo e errado. Ele vai tirar uma fotografia, certo? O Fabrício Isso é aí. assim, né? Quão confiável é o DISC no sentido dos resultados? Eu tenho a minha opinião, mas eu queria que você falasse sobre isso. Certo. O que pouca gente para pensar é que, assim como diz que qualquer outra análise, MBTI, HBDI, PDA é DISC também, a galera faz uma propaganda danada em cima disso, mas é DISC. Só tem nomes diferentes. Quantum, que também está embasado no William Moulton Marston, que é o cara que criou o DISC e tal. Todas essas metodologias de assessment, elas são autoperceptivas. Ninguém entra numa plataforma ou ninguém pega um formulário para responder sobre você. É você que responde sobre si. Certo. Né? Então, para que seja confiável, a gente tem que contar com alguma honestidade, que para mim é o pilar básico da inteligência emocional, né? Honestidade sobre si. Sim. Então, a pessoa que responde, ela precisa ser honesta nas respostas que ela está colocando. E aí, assim, existem vários tipos de ferramentas, né? Na que nós utilizamos lá no Assessment Center, que você também usa nos seus projetos, Sim. nós temos alguns recursos que mostram o quão confiável é aquela resposta. Mas peraí, como é que ele faz isso? Ele cruza padrões de resposta. Então, a ferramenta ela tem uma etapa onde a pessoa, o posicionamento, ela não faz nenhuma pergunta. Ela exige posicionamentos. Sim. Na primeira parte, ela tem posicionamentos que não há como se criar uma imagem muito positiva. É posicionamento forçado diante de características que a pessoa enxerga em si. Certo. Né? E a fase 2, não. A fase 2 já é uma fase mais... Fase 2 e 3 são fases mais livres, onde a pessoa ela pode buscar, né, tentar passar uma imagem positiva. No contexto corporativo, até isso fala sobre a pessoa que está respondendo. Claro, né? claro. Então, a gente tem condições de cruzar esses momentos da pesquisa. Como se fossem essas partes do questionário. Não é um questionário, é um assessment. É uma avaliação, né? Mas não é uma avaliação de passar o... Os psicólogos dizem, né? É um inventário de comportamentos. Uau, né? ok. Porque se a gente fala avaliação, a gente fala passar ou não passar, não tem nada disso, exatamente, né? Exatamente. Vamos dizer assim, o que você responde tem várias partes, e elas então conversam entre si. Legal. Exatamente. E aí, assim, ele produz um relatório, e esse relatório ele tem lá um item, né? Que é o primeiro lugar que o analista comportamental, você bem sabe. Sim. Né? É o primeiro lugar que o analista comportamental tem que ir depois que a pesquisa foi respondida, para entender sob quais condições, né, está aquela resposta, o mapeamento ali. E assim, falando isso, mas pela minha experiência, esse tempo todo trabalhando com isso, a manipulação... ela é exceção, graças a Deus. E eu estava aqui pensando, né? A gente até usou assim a honestidade da pessoa que está respondendo, né? Eu não sei, né? Aí, isso a gente não conversou no curso, mas vamos conversar aqui agora com todo mundo aqui que está ouvindo. Mas assim, não é nenhuma coisa de... Pode existir uma má fé de quem responde, só que, cara, eu penso assim, às vezes é uma desonestidade, entre aspas, no sentido assim, eu queria ser diferente, então eu vou responder dessa maneira. Você entende? Entendo. É quase uma armadilha que a pessoa entra, porque, vamos lá, né? Se a gente se olha no espelho, tem coisas que a gente queria que fosse diferente. Eu acho que isso é todo mundo. Então, na hora que você vai responder ali,
sem querer você escorrega. Então, não digo que é uma desonestidade, uma má-fé. É uma falta de autoconhecimento, talvez, mesmo. Quando eu Não falo... sei, entendeu o que eu quis Sim, dizer? entendi. Quando eu falo de honestidade, né, eu estou dizendo que a honestidade emocional sobre si, ela é um princípio básico da Sim. inteligência emocional, né? É óbvio, né, que daí quando falta honestidade, a falta de honestidade, ela é a desonestidade, né? É Oh. óbvio, né? É óbvio. Mas Dur. o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né? Eu me coloco no lugar das pessoas que estão passando pelo Sim. processo. Então, imagina o seguinte: a pessoa está participando de um processo Eu seletivo. ia falar isso, ó, nervoso dela. Não, e não é nem nervoso, tá? O cara tá... eu sei que hoje em dia a gente está numa condição de pleno emprego e tal, mas acontecem situações do cara tá lá, ele tá fora do mercado há 4, 6 meses, né? Sim. E aí o assessment para ele... né, ele é uma barreira que a pessoa geralmente enxerga entre ele e o mercado de trabalho. Sim. E que está ligado direto à subsistência dele. Então, os boletos já estão começando a atrasar, a fatura de cartão está vindo. É complicado, vem E o aí nervosismo. Exato. E aí eu te pergunto, né? Quem está aqui para perguntar é você, Não, não uma sou pergunta, eu, né? vamos lá, isso aqui é um Mas vamos bate-papo. lá. Eu digo que podcast é papo de bar. Tu imagina alguém chegando numa entrevista de emprego e dizendo... e respondendo diante da pergunta, né? Você se acha uma pessoa proativa? Você acredita que alguém tem condições de chegar e falar que não é proativo? É que não. Sou proativo, eu adoro trabalhar em equipe. Pressão, adoro trabalhar adoro sob pressão, produzo o desafios. melhor. Todo aquele sob papo pressão. burr, né? Que a gente sabe que é mentira. Então, e é isso, né, que acontece. Então, assim, existem, a gente difícil. falando de perfis, tem 2 perfis dentro da metodologia DISC que eles não são proativos. Eles são reativos. E, cara, isso não é pecado nenhum, porque também, pensa no pandemônio que é a empresa, cheia de gente que sai fazendo tudo sem parar para pensar. E também assim, né? Vamos lá, né? Precisa da pessoa que não é tão proativa e que gosta de o analítico, Planejar, né? Que precisa, que olhar gosta de planejar, detalhes. que gosta de olhar detalhes, que gosta disso. Assim como precisa do outro estável, que é mais calminho, que é mais tranquilo, que é mais planejador. Então, assim como precisa do outro que põe fogo no parquinho. Exato. Só que assim, né? As pessoas, elas idealizam, às vezes, algumas pessoas, né? As pessoas é muita gente. Mas algumas pessoas idealizam que, poxa, se eu chegar numa entrevista e eu falar que eu tenho essa característica mais retraída, mais analítica, mais estável... Mais na minha, né? Mais na minha, talvez isso seja um demérito. Né? E isso assim, né? Não estou aqui para discutir culpa de ninguém, mas isso é culpa desse movimento que se tem, né? Essa instagramização saiu, custou, mas saiu, do LinkedIn. Né? Não, acho que então todo mundo tem que ter sucesso, todo mundo tem que ser fera, não pode falar palavrão. Isso, não pode falar palavrão. Tem que ser fera, né? E tem que ser proativo, sair fazendo. Quando, na verdade, cara, a gente precisa de todos os perfis. Eu acho que tem uma outra coisa, sabe, que pode influenciar isso aí, Fabrício, que é... Eu estava vendo isso ontem na minha aula do MBA. Estou fazendo um MBA em Felicidade Organizacional em Lisboa. Na verdade, online, né? É fantástico. E a gente estava vendo isso ontem. Na hora da aula, você põe um pastelzinho de Belém. Assim. Mais ou menos. Os portugueses falando assim. E os portugueses estávamos a falar de liderança autêntica. Assim que eles falam, né? Você vai entrevistar o Adelmo, né, também, né? Depois o Adel, e ele viveu lá em Portugal, né? E aí o professor estava falando, e eu super concordo, que a gente mal nasce, e a gente já começa a ter que agradar os outros. Né? Porque daí já ganha, o bebê já ganha a camiseta do time que o pai torce, ou a blusa que a mãe gosta, ou, sabe, tudo a gente começa querendo agradar os pais, depois a gente quer agradar a família, depois a gente quer agradar as pessoas no trabalho. E aí vem essas coisas que fazem com que a gente não enxergue quem a gente verdadeiramente é. Corta a autenticidade, né? E corta a autenticidade. E imagina, como você falou, boleto empilhando ali. Que eu vou falar o que você quer, porque eu quero esse emprego. Né? E aí vem um teste desse, imagina um teste que não é teste, que é assessment. Imagina o nervoso das pessoas. Para ele é teste, né? Para ele é teste. Para ele é um teste, é um passar ou não. É vendido errado, concorda? É vendido errado a ideia. É vendido errado. Então, vamos lá. Aplicações do DISC, né? Assim, eu até vou explicar para você, posso? Pode. A pessoa que vai fazer o DISC, que vai responder o DISC, recebe um link, né?
E ali em 15 minutos ele responde. Quer dizer, é simples, é fácil, é prático. E eu acho isso um baita ponto positivo para o DISC. Não requer prática, nem tampouco habilidade. Bem isso. E uma vez feito, sai um relatório fantástico com várias informações, como, né, perfil, teus pontos fortes, teus pontos fracos, o que desenvolver, enfim, várias Como que coisas. você acredita que as pessoas te enxergam? Isso, essa parte é fantástica, né? Então, eu sou assim, mas eu acho que o meio gostaria que eu fosse assado, né? Isso Então, aí. então é muito legal. Aprendeu certinho. Viu? Aprendi, aham. Sou uma aluna aplicada. E vamos lá, quais são as aplicações, entendeu? O que o DISC facilita a vida das empresas ou dos consultores? Eu queria que você colocasse mesmo assim, para a gente entender os benefícios do DISC, mais bem objetivo mesmo. Bom, no mundo organizacional, ele é utilizado com bastante frequência e é muito assertivo para processos seletivos, para contratação externa, para movimentações internas. Então, a gente precisa promover alguém, precisa criar um novo cargo, né? Para fortalecimento de equipes de vendas. Equipes de vendas hoje em dia são muito exigidas nas empresas e vendas está virando cada vez mais uma atividade diferenciada. Eu sempre acho que foi nobre, né? Mas o mundo agora está olhando para vendas com outros olhos. Que bom, né? E dentro de vendas, a gente vê surgindo vários papéis diferentes. Então, aquela história de que o vendedor ele tem que ser um cara extrovertido, tal, né? Ou um cara muito voraz. Vendedor, sim, né? Mas dentro de vendas tem espaço para outros perfis. Claro. Tá? Para trabalhos em equipe, team buildings. Team buildings. Tá? Então, team buildings tem uma aplicação muito bacana. Já usei para team buildings. É fantástico, né? É fantástico. E a assim, gente faz primeiro o DISC e depois trabalha o time. E aí eles... Nossa, é fantástico, porque daí eles se reconhecem mais, é fantástico. Isso. Então, dentro do mundo corporativo... Processos de coaching, processos de coaching, mentoria. processo de mentoria, isso também. Eu também utilizo isso. E é isso. Agora, é muito engraçado que é uma luta nossa lá na ZIL. Toda vez que a gente abre uma turma, provar para as pessoas que se certificar, entender sobre gente, né? Não é papel só do RH. Boa. Né? Então, você participou de uma turma de certificação que tinha um gerente de engenharia, Sim. cara. Um engenheirão. Imagina o benefício que isso é, né? Porque, em geral, a galera de engenharia é mais, né, mais sistemática, mais, né? Então, assim, ver um pouco de pessoas faz bem, né? Então, uma ferramenta muito positiva para o uso da liderança, para conhecer as suas equipes e tal. Mas, assim, não se restringe ao corporativo, né? A gente está aqui, você puxou o corporativo, mas eu já fiz, Silvana, não sei você, mas eu já fiz um processo para um casal. Olha só, que legal. Então, eles eram... eu não sei se estão juntos ainda, perdi o contato. Tomara que sim. Tomara que esteja, se for bom, né? Se não for bom, que não esteja. Senão também não adianta, né? Mas assim, eles eram um casal um casal que não era novinho, né? E já vinham de uma história de outros relacionamentos e tal. E eles fizeram um assessment comportamental comigo, né? Tanto ele quanto ela, para entender como funcionam mesmo, né? Para clarificar, ter essa narrativa sobre si e para mostrar para o outro, né? Para construir, que eles queriam dar um passo maior, né? na relação deles e construir um relacionamento. Usaram como uma ferramenta mesmo de um conhecer mais o outro. Que legal, fantástico. Isso. Tem um cara aqui Isso em Joinville... é básico. Esse é o resgate do essencial, gente. Isso. Né? Eu ia chegar ali, né? Esse é o resgate do essencial. Desculpa que eu te cortei, já te volto a palavra. Porque se a gente não se conhece, como é que a gente vai ter boas relações, ser um bom líder, enfim, o autoconhecimento é a base da felicidade. Eu tenho que saber o que me faz bem e o que não me faz bem. É a base de viver bem. Porque daí, se eu sei que aquilo não me faz bem, eu não vou para lá. Né? Pra você ter uma ideia, tem um cara aqui em Joinville que trabalha o DISC na espiritualidade e na liderança religiosa. Olha que show. O Ismar. Que legal. Até hoje ou ontem eu vi uma publicação de um trabalho que ele fez num grupo aí de uma igreja luterana,
né? Então, tem até isso. É análise comportamental, né, Fabrício? Todo mundo Todo mundo precisa, se comporta. todo mundo se comporta, graças a Deus. Enquanto tá vivo, tá se comportando. Tá se ou não se comportando. comportando. Exatamente. Né? Que legal. E, enfim, eu acho que é um baita resgate do básico a gente entender como a gente se comporta, como os outros se comportam, para que todos nos comportemos melhor, né? Isso. E para que todos possamos entender como que eu devo me comportar para ter uma boa relação com o Fabrício, né? Como que eu devo me comportar para ter uma boa relação com o outro, sem deixar de ser quem eu sou. A gente falou de autenticidade. Isso. Mas, assim, são pequenos ajustes para todo mundo ficar bem. E eu acho que no trabalho é super importante, porque aí você foge daquela máxima, né, de colocar uma pessoa que é super introvertida em vendas. Ou o oposto, o cara que adora falar, conversar, atrás de um computador para trabalhar o dia inteiro. Não vai dar certo, né? Fabrício, então, assim, estamos chegando ao fim. E aí, o que você fala para nossa turma aí que está nos ouvindo? Retorno ao básico é entender de gente. Quando você entende de gente, e entender de gente, aliás, né, não se trata de você usar máscaras, você criar personagens, não é isso. Entender de gente e adaptar suas abordagens é demonstração de inteligência emocional e, principalmente, investimento nas relações que você tem. Né? Em relações bem vividas, relações de alto nível, elas trazem um retorno fantástico e diretamente ligado à felicidade. Que eu ia puxar esse gancho. E diretamente ligado à felicidade. É isso aí. Então, se há uma mensagem final, né, que eu gostaria de deixar para as pessoas, invistam em seu autoconhecimento, entendam de gente para terem relacionamentos cada vez melhores. É isso aí. E é isso aí. Muito bom, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada, Fabrício. E é isso, os relacionamentos são a base, uma das bases da felicidade. Harvard fez um estudo gigantesco e, enfim, tem milhares de dados, mas a principal conclusão é: tenha relações de qualidade. Relações, em geral, relações no trabalho, relações na vida de qualidade. Como é que a gente vai ter boas relações sem conhecer, sem entender de gente? E fazer os nossos movimentos. E fazer os nossos movimentos, obviamente. Então, hoje entrevistamos Fabrício Albrecht. Foi um prazer, uma delícia falar com você. Também, Silvio. Muito bom. E eu espero você no próximo episódio. Esse foi um episódio do podcast De Volta ao Básico, realizado por mim, Silvana Fioravante, em parceria com a Horizonte Studios. Tadã! Fechou.